Vamos retomar nossos estudos, né? A gente estava falando sobre período composto por coordenação, né? As orações coordenadas. E hoje a gente vai iniciar o período composto por subordinação, tá? As orações subordinadas. Bom, vamos lá. Nós paramos na última aula, na verdade, aqui, né? Ó. Aí tem aqui essa diferença entre oração explicativa e causal. Eu vou deixar para eu falar da oração causal, que é uma oração subordinada adverbial, tá bom? Para depois falar dessa diferença, tá certo? Aí a gente volta ainda nesse mesmo slide, tá certo? Quando a gente finalizar essa parte de substantivo adjetivo e chegar nas adverbiais, né? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui na tela. Então, ó, orações subordinadas. Então, vejam bem. Quando a gente fala de período composto, quando a gente falou lá no início do período composto, a gente viu que existem dois tipos de relação, né, que se constroem no período composto, tá certo? Dois tipos de relação, que é uma relação de independência, né, quando a gente fala sobre as orações coordenadas, e a relação de interdependência ou de subordinação, quando a gente fala das orações subordinadas, tá certo? Essas orações subordinadas, elas funcionam sempre como um termo da oração principal. Então, há uma relação de dependência, tá certo? Uma certa dependência nessas substantivas principalmente, tá bom? A gente vai ver aqui dois tipos de relação, tá certo? Que merecem atenção, ok? Estava aqui hoje. Bom, então vejam bem. Essas orações substantivas, elas subordinadas, elas vão ser assim chamadas, pois elas vão funcionar como termo da principal, tá certo? Termo da oração principal. Que termos são esses? Ó, estão aqui, ó, esses termos. Subjetivos, função de sujeito, o termo é sujeito, certo? Ó. Objetiva direta vai ser objeto direto, tá certo? Indiretas vai ser objeto indireto. Predicativa, função de predicativo. Completiva nominal, função de complemento nominal. E apositiva, função de aposto, certo? Então, elas vão assumir essas posturas da oração principal. Então, o tipo de relação que vai ser estabelecida entre elas vai ser uma relação de subordinação, tá certo? De subordinação, tá bom? Dentro da subordinação, a gente sabe que existe o termo regente e o termo regido. Um que pede complemento e um que completa o sentido daquele que o necessita, tá? Esse termo regente vai funcionar como a oração principal. A oração principal que vai exigir a subordinada, tá certo? Que vai exigir a subordinada. Sendo assim, a subordinada vai funcionar como termo da principal. E os termos estão aí expostos, como vocês viram, né? Nessa subordinação, a relação vai ser chamada de relação integrante, tá? Relação integrante, tá bom? Ou seja, essa relação de regente e regido, tá bom? É uma relação de exigência, de extensão significativa. São palavras que não têm o seu sentido completado, e aí eles exigem uma segunda palavra ou expressão que funcione como extensão significativa dela. O fato é que aqui ele não vai usar a palavra ou expressão, vai usar uma oração com esse mesmo valor. Tá certo? Uma oração com valor de sujeito, uma oração com valor de objeto direto, indireto, predicativo, complemento nominal e apositivo, e aposto. Tá certo? Então, é assim que vai funcionar. O fato é que sempre vai existir essa necessidade. E esses termos, ou seja, essas orações
subjetivos, objetivos diretas, todas essas que estão expostas aí, tá bom? Elas funcionam como complemento da principal. Por isso a gente chama isso de relação integrante. Certo? A gente vai chamar de relação integrante por essa razão, tá bom? Não por qualquer outra razão, mas por essa. Por elas representarem extensões significativas. Vamos lá. Então, vejam só. Essas orações, né? Elas são introduzidas normalmente por conjunções integrantes, que ou se, podem ser introduzidas por advérbio, pode ser introduzida por um pronome, tá bom? Naturalmente, tá certo? Pode seguir esse padrão. Não necessariamente vai ser introduzido sempre por conjunções. E quando elas forem reduzidas, nem conjunções vão existir aí. A gente vai discutir isso mais para frente, certo? Então, ó, vamos lá. O chefe quer. Quem quer algo. Que o relatório esteja pronto hoje. Então, observa, ó, verbo transitivo direto. Então, a gente tem uma oração aqui que equivale a um objeto direto, mesmo valor de objeto direto. Tá bom? Nós insistimos. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Ó, preposição, ó, verbo transitivo indireto. Então, nós temos uma oração que equivale a um objeto indireto. A gente vai dar nome a ela já já, tá bom? A verdade é, ó. Então, ó, isso aqui, ó, funciona como oração principal. Tá certo? Oração principal. A verdade é, mais uma vez, oração principal. Então, nós temos aqui, a verdade é sujeito mais predicativo do sujeito. Está faltando aqui um predicativo, tá vendo? Ó? Oração que funciona como predicativo. Ó, mesmo valor de predicativo. Não sei, tá? Quem não sabe, não sabe algo. Não sei se comprarei um apartamento amanhã ou se comprarei um apartamento. Oração principal também aqui, ó. Oração com valor de objeto direto. Parece. Se parece, parece. Ah, o que que parece? Que o candidato ganhará o primeiro turno. Então, ó, oração principal e aqui oração com valor de sujeito, ok? Então, é assim que vai funcionar. Tá certo? É assim que vai funcionar. Uma oração com valor, tá certo? Com valor de um desses termos, tá bom? Tem no final umas dicas que auxiliam no processo de compreensão de cada uma delas, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona. Tá vendo? Ó? Aqui é o que foi a mesma relação que a gente fez antes ali, ó, objetiva direta. Estas primeiras funcionam sempre como orações principais, tá bom? Tá certo? Aqui, ó. Ele tinha medo. Quem tem medo de alguma coisa que descobrisse em seu plano. Então, ó, iniciado por preposição. Aqui nós temos um nome incompleto. Portanto, a oração vai ter o valor de completiva nominal, tá certo? Sei de uma coisa, oração principal. Que coisa é essa? Ó, o que vem depois, ó. O explicativo da coisa, né? Então, aí a função de aposto, tá bom? Por isso que a oração vai ser chamada de apositiva. Não sei, quem sabe, sabe algo onde coloquei meus óculos, né? Verbo transitivo direto na oração principal. A oração subordinada vai ser chamada de objetiva direta com valor de objeto direto. Bom, então, deixa eu voltar aqui só para esclarecer algumas coisas. Observem bem, tá? Vejam como se comporta cada uma dessas nomenclaturas, tá certo? Ó, oração principal e oração principal. Aquilo que a gente disse, aquilo que eu disse antes sobre o fato dessa oração principal exigir a subordinada como extensão significativa, tá certo? É porque a oração principal, quando ela estiver falando de subordinadas substantivos, ela nunca transmite um sentido completo. Ela vai precisar sempre dessa extensão significativa, que é a subordinada. Então, o chefe quer. Quer o quê? Tá vendo? Eu não consigo transmitir a informação. Então, aqui eu tenho uma informação que é para ser transmitida por duas orações, tá certo? E é preciso as duas, caso contrário, eu não consigo transmitir informação. Por isso que chamamos de relação integrante.
Tá bom? O termo que falta à oração subordinada vai ser a oração principal. Perdão. O termo que falta à oração principal vai ser a subordinada. Ok, galera? Eu fiz uma confusão aí antes, tá bom? O termo que faltar na oração principal vai ser a oração subordinada. Então, observa bem aqui. Ó. O chefe quer. Quem quer algo. Verbo transitivo direto. Está faltando o que nessa oração principal? Um objeto direto. Então, nós vamos ter aqui. Está aqui o objeto direto. Eu não vou chamar de objeto direto, por quê? Porque tem verbo. Ó. Se tem verbo, a gente chama de oração. É subordinada porque depende da principal, ou seja, é termo da principal, é complemento do verbo da principal, tá bom? É substantiva, por que razão que é substantiva? Eu expliquei isso lá no início, quando a gente falou de período composto. Porque está representando o sintagma nominal cujo núcleo é um substantivo, ou seja, todo objeto direto tem como núcleo um substantivo. Por isso a gente vai chamar essa oração de substantiva. E ela é objetiva direta, por quê? Porque tem função sintática de objeto direto. Completa o sentido de um verbo transitivo direto. Então, é só levar em consideração isso, tá bom? Então, toda a nomenclatura aqui são conhecimentos pré-existentes, ou seja, você já tem conhecimento do que seja uma oração, é oração, aqui, ó, é oração porque tem verbo, é subordinada porque é dependente de outra, tá bom? Dependente da principal, funciona como o termo dela, é substantiva, porque o termo o qual essa oração representa tem como núcleo um substantivo, que é um objeto direto, são todos sintagmas nominais, e aí vale lembrar que a gente só chama essa oração de substantivo aqui, ó, tá certo? Todas elas, todas estas, porque todos esses termos têm como núcleo um substantivo. Núcleo é um substantivo. Ou seja, todas estas orações representam sintagmas sintagmas nominais. Todo sintagma nominal tem como núcleo o quê? Um substantivo. Então, por essa razão que vamos chamar essas orações de perdão. Orações substantivas, tá certo? Objetiva direta, porque ela assume a postura de objeto direto, tá certo? Então, por isso. Então, ó, no segundo exemplo, nós insistimos. Quem insiste, insiste em. Ó, a exigência da preposição. Ó, vê que aqui eu tenho uma conjunção integrante, aqui eu tenho a conjunção integrante e antes dela eu já tenho uma preposição. Preposição essa que foi exigida pelo verbo. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, analisando, verbo transitivo indireto, e a oração só podia ter o valor de um objeto indireto, portanto, objetiva indireta. É oração pela mesma razão, por ter verbo, é subordinada por se tratar de um termo da oração principal, é substantivo, porque esse termo tem como núcleo um substantivo, tá bom? Se fosse no período simples, tá certo? E é objetiva indireta porque complementa o verbo transitivo indireto que está lá na oração principal. Simples assim, tá bom? Então, se você sabe sobre transitividade, se você sabe os termos do período simples, isso aqui você tira de letra, tá certo? A função sintática de cada um, que é a mesma relação, é a mesma análise. A única coisa que a gente não vai chamar é mais de objeto direto, nem de objeto indireto, nem de predicativo. É oração objetiva direta, oração objetiva indireta, oração predicativa. Pelo fato simples de existir verbo ali, tá bom? Só por isso. Então, ó, terceiro caso. A verdade é sujeito mais verbo de ligação. Em estruturas que temos verbo de ligação, a estrutura vai ser sempre sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, a estrutura vai ser sempre essa quando tiver um verbo de ligação. Então, eu tenho sujeito mais verbo de ligação na oração principal. O que que falta? Falta um predicativo. Então, a oração vai ser o quê? Ó, predicativa. Tem verbo aqui, oração. É dependente da principal, subordinada. O predicativo aqui tem como núcleo substantivo, é um sintagma nominal, portanto, ela é substantiva. Predicativa é sua função sintática. Mata a pau, tá? Não sei. Quem não sabe algo. Então, ó, verbo transitivo direto, mais uma vez. Na principal, verbo transitivo direto, a subordinada só pode ser objetiva direta, tá bom? A gente já viu até um caso aqui assim. Oração por ter verbo, subordinada por ser dependente, substantiva. Um objeto direto tem como núcleo um substantivo, por isso tem essa representação. Parece. O que que parece? Olha o questionamento que eu faço. O que que parece? Então, eu coloco o questionamento antes do verbo. Então, eu estou buscando o quê? Um sujeito.
Uma oração principal que é formada apenas por predicado, falta sujeito. Então, a oração vai ser, ó, subjetiva, com valor do sujeito. Tá? Então, eu tenho oração por ter verbo, subordinada por ser dependente, substantiva, porque todo sujeito tem como núcleo um substantivo, né? E subjetiva por ter função de sujeito, tá certo? Então, observa que aqui todas elas foram iniciadas por conjunção integrante, né? Ó, que, se é também uma conjunção integrante, e outro que aqui também, que representa a conjunção integrante. Por que eu digo isso? Porque aqui a gente vai ver que existem orações substantivas sem ser iniciadas por conjunção integrante por uma outra classe gramatical, tá certo? Ele tinha medo, quem tem medo de alguma coisa, oração principal, né? Medo trata-se de um nome incompleto. Para um nome incompleto, a gente precisa atribuir o quê? Um complemento nominal. Então, nós temos, ó, quem tem medo de alguma coisa. De que descobrir-se em seu plano, funciona como complemento de medo, certo? Por isso, completivo nominal. Por quê? Porque tem verbo, ó. Então, trata-se de oração. O fato de ser um complemento do nome que está lá na principal torna ela subordinada, ou seja, dependente. Esse termo da principal complemento nominal tem sempre como núcleo um substantivo. É um sintagma nominal, por isso a oração vai ser substantiva. E é completiva nominal porque completa o sentido do nome da principal. Simples. No penúltimo caso, nós temos sei de uma coisa. Que coisa é essa? Uma coisa que precisa ser explicada. Um substantivo imediatamente da oração anterior precisa ser explicado. Logo depois eu preciso apresentar uma justificativa para isso, né? Um termo até que eu posso jogar fora. Sei de uma coisa transmite a informação completa. Agora, não fica claro ao meu interlocutor que coisa é essa. Se eu esclareço essa coisa, para isso eu uso um aposto. Então, é o que vem depois. Ó. Que coisa é essa? Que a prova será difícil. Então, oração apositiva. Tem verbo aqui, ó, será, oração. Depende da principal, porque é um termo dela. Ó. É um esclarecedor de substantivo coisa. Subordinada. Substantivo, porque todo aposto tem como núcleo um substantivo. Então, por isso, substantivo é a positiva, sua função sintática, a função de explicar um substantivo imediatamente anterior, certo? Geralmente não, substantivos de sentidos genéricos, porque o aposto serve sempre para especificar, delimitar a informação para o nosso interlocutor. Não sei onde coloquei meus óculos. Quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto. Coloquei verbo, oração. Como ele é um objeto direto da principal, ela é subordinada. Né? Todo objeto direto tem como um substantivo, ela é substantiva. A objetiva direta é a sua função sintática. Tá bom? O curioso aqui, ó, que conjunção integrante, onde não é conjunção. Tá certo? Não é conjunção. Trata-se de uma construção adverbial, né? Da ideia de lugar, por exemplo. É comum isso acontecer? É comum, sim. Tá certo? É comum se o propósito da oração subordinada for tratar de circunstâncias. Né? Se for para tratar de circunstâncias, então é comum que, em vez da conjunção integrante, tenhamos ali um advérbio no lugar. Pode aparecer um pronome indefinido, pode aparecer um pronome interrogativo, pode, claro que pode, tá bom? Depende da intenção de quem produziu o discurso, tá certo? A oração, ela continua sendo oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O fato de ter ou não conjunção não faz tanta diferença. E vai fazer diferença se não tiver conjunção e o verbo estiver numa das formas nominais. Se tiver no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, aí sim, porque aí a gente vai passar a chamar essa oração não mais de oração subordinada substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. A gente vai chamar ela de reduzida. Reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio, matéria que a gente vai estudar um pouco mais adiante, tá certo? Ok, galera? Então, ó, vimos as orações que têm valor de substantivo. Agora, veremos em seguida as que têm valor de adjetivo. São apenas duas. Tá certo? Que são as explicativas e as extintivas. A relação aqui agora de subordinação, ela vai receber um outro nome, tá certo? Ainda tem aquela ideia do termo regente, do termo regido, mas agora a relação ela vai ser acessória.
ou seja, relação acessória. Por que a gente vai chamar de relação acessória? Tá bom? Porque estas orações adjetivas, tanto a explicativa quanto a restritiva, elas podem ser dispensáveis, tá certo? A função do termo agora, ela não é mais aquela função de objeto direto, vai ser uma função de adjunto adnominal, tá certo? Sendo assim, eu já posso adiantar para vocês que, se a função de adjunto adnominal, essa oração subordinada, ela pode aparecer no início, no meio, no final da frase. Ela vai aparecer acompanhando o substantivo núcleo daquele termo qual ela faz parte. Tá certo? O adjunto adnominal anda junto com o substantivo. Lembremos dessa função. Então, eu tenho agora uma oração que vai andar coladinha com o substantivo, tá certo? Atribuindo-lhe uma característica. Tá bom? É bom lembrar aqui o seguinte, que existem dois tipos de adjetivos, né? Existe um adjetivo restritivo e existe um adjetivo explicativo, tá bom? O adjetivo restritivo, como o próprio nome diz, a proposta dele é trazer a informação substantiva para um campo específico, tá bom? Ou seja, para restringir a informação. E o adjetivo explicativo, eu vou atribuir uma característica que é própria desse substantivo, que não faz diferença nenhuma. Ele é só uma explanação sobre o substantivo. Ele não traz para o particular informação, ele só explica de maneira genérica, de maneira generalizada. Tá certo? É tanto que essas orações elas vão apresentar características específicas. As restritivas elas não têm sinal de pontuação. E as explicativas elas vão vir sempre dentre vírgulas. Sempre dentre vírgulas, ok? Sempre, tá bom? Então vamos a elas, ó. Então, ó, as orações adjetivas, elas são introduzidas por pronomes relativos. É um diferencial fundamental, tá bom? Porque as substantivas e as adverbiais são iniciadas por conjunções subordinativas, né? As adjetivas não. Elas são iniciadas apenas por pronomes relativos, tá bom? Explicam ou restringem o sentido de um termo da oração principal a que se refere. Explicam ou restringem um substantivo, tá bom? Então, sempre depois desse substantivo. Por exemplo, o homem que mente merece castigo. O homem merece castigo. A oração principal, aquilo que eu disse, que a subordinada pode aparecer no meio, no início ou no final, tá? Vai depender de onde está o substantivo. A oração subordinada aqui, ela atribui uma característica ao homem. Ela não fala de todos os homens, ela fala apenas daquele que mente, por isso trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Fala de um dentre vários. Então, essa característica ela não é própria do homem, ela é atribuída ao homem. Tá certo? Ok? Quando eu digo homem, vírgula, que mente, vírgula, merece castigo, a oração principal vai ser a mesma. Tá certo? E a oração subordinada agora está falando de maneira geral. Tá bom? Está falando de maneira geral. O homem que mente merece castigo. Então, nesse caso aqui agora, o que mente passa a ser uma oração explicativa, tá certo? Uma oração explicativa, tá bom? Só pela presença das vírgulas. Ah, professor, então é só botar vírgula e tirar vírgula? Claro que não, tá? Muda totalmente o discurso, tá bom? Muda totalmente o discurso. Quando eu digo o homem que mente merece castigo, então eu estou falando de dois grupos de homens. Uns que mentem, outros que não. Aquele que mente merece castigo, tá bom? Quando eu falo o homem que mente merece castigo e eu intercalo essa oração, a informação básica que eu tenho é o homem merece castigo. O que mente aí é a razão pela qual ele merece o castigo. É uma explicação de maneira geral. Tá certo? De maneira geral. Ok? Então, dessa forma, nós temos aí um diferencial entre eles, tá bom? No primeiro, eu falo de mais de um homem, né? Eu tenho mais de um homem à disposição, mas eu falo apenas de um específico, daquele que mente. E no segundo, eu não tenho mais de um homem à disposição, só tenho um especificamente, tá certo? E, de maneira geral, ele mente e, por essa razão, merece castigo, tá bom? Ó,
Aqui fica mais prático de se entender a presença ou a ausência dessas vírgulas. Ó. Meu tio chegou ontem. Oração principal, tá certo? Que mora em Londres. Oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Meu tio chegou ontem. Oração principal de novo aqui, ó. Oração principal. Que mora em Londres, intercalada a oração subordinada adjetiva explicativa. Qual é a diferença entre os dois? Ó, quando eu digo, meu tio que mora em Londres chegou ontem. Tá bom? Veja que não houve pausa nenhuma. Meu tio que mora em Londres chegou ontem. Então, eu tenho mais de um tio. Aquele que mora em Londres é que chegou ontem. Eu tenho mais de um tio. Tá certo? Isso é informação específica. Então, eu tornei o sentido de tio aqui específico, estreito. Então, eu falo só daquele que mora em Londres. Tá? No segundo exemplo, eu digo, ó, meu tio que mora em Londres chegou ontem. A compreensão que se tem aqui agora é que eu só tenho um tio e ele mora em Londres. E ele chegou ontem. Tá? Essa é a compreensão que se tem. Então, quando eu falo de maneira restritiva, eu tenho vários. Então, eu estou falando de um dentre vários. Quando eu falo de maneira explicativa, eu já tenho a totalidade da coisa. O total é aquele. Então, meu tio aqui, ó, meu tio aqui é único e ele mora em Londres. O meu tio, no primeiro caso, eu tenho vários, mas eu estou falando daquele simplesmente que mora em Londres. Ok, galera? Ó, esse exemplo aqui ele demonstra justamente o seguinte. Qual é a importância que é dada a essas duas orações? A adjetiva, a explicativa e a restritiva. Entendeu? Ó, quando eu digo meu tio que mora em Londres, a gente sabe que a oração adjetiva ela funciona como adjunta do nominal, né? Está junto do nome, então aquilo faz parte do sujeito. Ó. Tudo isso aqui representa o sujeito deste predicado. Ó. Tá vendo? Ó? Do ponto de vista comunicativo, a oração restritiva ela é fundamental para a compreensão do nosso interlocutor. Ela é fundamental. Ou seja, sem a oração restritiva não dá para entender o teor da mensagem. Rica em intenção, claro. Né? Rica em intenção. Se eu disser meu tio chegou ontem, eu entendo alguma coisa. Tá certo? Agora, eu não sei quantos tios ela tem, né? Que tio é esse onde esse tio mora, por exemplo. Não sei isso. Tá bom? Então, para o meu interlocutor, a presença da oração restritiva é fundamental. A presença da oração explicativa para o interlocutor não faz muita diferença. Tá? Não faz muita diferença. Por quê? Porque eu só tenho um tio e ele chegou ontem. Talvez eu não saiba de onde ele venha, que é o aspecto explicativo aí dessa oração, que é o valor que ela agrega, entendeu? Basicamente isso. Então, se eu tiver só, meu tio chegou ontem, então eu só tenho, quando eu uso uma expressão como essa, eu estou querendo dizer ao meu interlocutor que eu só tenho um tio. Entendeu? Ah, ele estava em Londres. Beleza, meu tio, que mora em Londres, chegou ontem. Então, eu só quis deixar para o meu interlocutor claro onde que mora meu tio. Portanto, é isso que eu quero dizer. Que este termo intercalado aqui, que esta oração intercalada, ela é perfeitamente dispensável na situação comunicativa. Ela é dispensável, tá bom? Não que a restritiva ela não possa ser dispensável. Ela é, mas ela interfere na intenção de quem produziu o discurso. Na ideia de restrição. A ideia de restrição deixa de existir, tá bom? Então, esses especificativos do substantivo, eles servem para tornar o sentido do substantivo específico e não mais genérico, porque todo substantivo tem sentido genérico, tá certo? Quem estreita o sentido do substantivo são seus determinantes. São os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais. São eles que estreitam, eles que delimitam o sentido do substantivo. E não seria diferente aqui no adjetivo funcionando como oração, na verdade. Então, nós temos uma oração funcionando como adjetivo que tem a mesma proposta do adjetivo, tá certo? Entendido aí, galera? Então, é isso. A presença ou ausência das vírgulas, elas não alteram só a classificação, mas também a semântica, ok?
As adverbiais, essas são mais fáceis. Ainda a relação delas com as principais vai ser de subordinação. Aqui também a relação ela é acessória, também é acessória, tá? Porém, com um diferencial. Aqui todas elas são dispensáveis, todas elas são dispensáveis. Agora, elas são essenciais no que diz respeito a situacionar o leitor quanto ao fato verbal, quanto à situação da oração principal. Tá certo? A relação sendo acessória também, tá bom? A função que ele vai estabelecer aqui agora é de adjunto adverbial, tá certo? As conjunções que introduzem essas orações, elas são sempre carregadas de circunstâncias, elas já antecipam, na verdade, é, é, elas já antecipam, digamos assim, a circunstância da qual ela faz parte, tá certo? Então, aquela oração ela vai se classificar como tal, tá bom? E essas circunstâncias elas estão atreladas às ideias dos advérbios, as mesmas circunstâncias dos advérbios, tá? Por isso que a gente chama de orações subordinadas adverbiais, porque admite tal valor, tá bom? Então, vamos lá, ó. Orações subordinadas adverbiais, causais, né? As causais vão apresentar como conjunções iniciais, ó, estas, ó. Porque, visto que, já que, como, uma vez que, tá certo? Introduzem a causa, o motivo, a razão do enunciado da oração em que se subordina. Ora, é simples compreender. Causa e consequência são duas coisas que andam juntas. Na produção de texto do Enem de vocês, vocês usam muito essa relação de causa e consequência. Você está falando de um problema social, então você vai elaborar as causas desse problema e os resultados desse problema. E o resultado dessas causas, melhor dizendo. Toda causa gera uma consequência. Não existe uma sem a outra. Uma gera a outra. A outra é resultado da uma. Tá? Então, segue essa linha aí, ok? E aí, a partir dessa causal aqui, eu vou retomar aquela explicativa lá para justificar para você. Mas calma aí, já já a gente chega lá. Então, como eu disse, eu introduzi uma causa, um motivo, a razão do enunciado da oração anterior. Esse enunciado, essa razão que está lá na oração anterior é uma consequência. Certo? Vejam, não foi ao clube porque não era sócio. Então, nós temos, ó, não foi ao clube, oração principal, tá? Porque não era sócio, oração subordinada adverbial, né? Ó, adverbial, porque funciona como adjunto adverbial. E aqui vai ser causal. Por quê? Porque indica uma causa, ou seja, gera este resultado aqui que está na oração principal, o fato de não ir ao clube. O fato de ele não ser sócio faz com que ele não vá ao clube. Então, dessa forma aí, nós temos uma consequência, né, que é resultado desta causa. Veja que a conjunção aqui foi conjunção porque, tá certo? Porquezinho junto e sem acento, que introduz aí uma ideia de causa, tá bom? Como não haveria aula, foram à praia. Então, foram à praia, oração principal, tá certo? E como não haveria aula, oração subordinada adverbial causal, ok? A conjunção aqui já é a conjunção como, tá vendo aí, ó? Esse como ele vai permear por diversas circunstâncias, tá bom? Nesse caso aqui, uma circunstância de causa, ok, galera? Uma observação aqui, ó, quando a oração introduzida pela conjunção causal antecede a outra, é obrigatório o emprego da vírgula. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, se eu tiver oração principal mais oração subordinada, né? Ou seja, a oração principal antes, a vírgula ela é facultativa, tá? Se eu tiver oração subordinada mais oração principal, a vírgula é essencial, ou seja, tem que usar se a oração principal vier primeiro, tá bom? Então, ó, eu vou voltar ali agora, porque aqui a gente já vai para a consecutiva, eu vou voltar aqui antes, aquelas coordenadas já, para explicar a diferença entre o porquê causal e o porquê explicativo, ó. Tá? Vê bem, ó. Orações coordenadas, ó. Não se deve confundir explicação e causa.
Tá certo? Explicação e causa. A primeira explicação é sempre anterior ao fato que a gerou, ao contrário da segunda, que ele é necessariamente posterior. Tá certo? Então, vê só. Preste bastante atenção. Estude bastante, porque disso depende do seu futuro. E estava cansado porque vinha de uma longa caminhada. A primeira diferença é, quando ela é explicativa, ela está em orações que são independentes sintaticamente. É o primeiro passo, tá bom? Embora isso não fique muito claro. Segundo, se ela é explicativa, ela é apenas uma justificativa. Ela é apenas uma explicação, tá certo? E sendo causa, ela ela gera uma segunda ação, ela gera um resultado, ela gera uma consequência, tá certo? Então, ó, no primeiro caso, alguém, sim, aí estava cansado porque vinha de uma caminhada. Então, ó, no primeiro caso, alguém aconselha outra pessoa para estudar e explica-lhe por que está aconselhando, tá certo? Explica por que está aconselhando. Estude bastante. Ponto final, encerrei a informação. Estude bastante, porque disso depende do seu futuro. Seu futuro depende disso, tá certo? Então, isso poderia ser uma consequência? Poderia, se eu elaborasse um contexto aí que fizesse, que tornasse isso resultado, né? Ou melhor, o estudar bastante fosse resultado, disso depender do seu futuro, tá bom? Então, aí, nós temos apenas uma explicação, tá bom? E não algo que gere o fato de estudar bastante. Diferentemente do que tem embaixo, estava cansado. Então, o estava cansado, ó, ele é gerado por outra ação. Ele é gerado por outra ação. Que ação fez com que estava cansado? Vinha de uma longa caminhada. Ok? Então, veja que há uma dependência na relação entre eles. Tá? Há uma dependência nesse sentido. Uma só explica, a outra gera uma consequência, tá bom? Então, galera, é isso. Eu vou encerrar por aqui no próximo encontro da gente. A gente encerra essa classificação, tá certo? Eu vou mandar para a Claudinha umas questões que vai servir como a nossa prova, tá bom? Quem tiver alguma atividade ainda para mandar daquelas do livro, do primeiro tópico, por exemplo, manda até segunda-feira, tá certo? Para eu fechar a nota, tá bom? Eu vou juntar, então, a nota dessa atividade, das atividades com a nota dessa avaliação, tá certo? Então, eu vou encerrando por aqui, né? A gente tem pouco tempo, menos de um minuto. No próximo encontro, a gente conclui a nossa discussão sobre frações subordinadas adverbiais, tá certo? Ok, galera? Alguma dúvida? Quem tiver, pode questionar no privado, pode marcar no grupo, tá bom? Qualquer apreensão de vocês.